Bom, e falando em religião, precisamos falar dos deuses. Ao mesmo tempo, no Olimpo, os deuses estão discutindo o destino de Odisseu. Poseidon tem um ódio mortal de Odisseu porque ele cegou o seu filho, que é um ciclope Polifemo. Mas nesse momento específico, está se alinhando à volta de Odisseu, Poseidon está ausente em visita aos etíopes, lá no fim do mundo, os confins do universo. Então a Atena, que ama Odisseu, aproveita essa brecha. Então ela vai lá, tem uma assembleia dos deuses e ela intercede por Odisseu diante de Zeus. Ela diz, ele sempre sacrifica, ele é um homem justo, sacrifica para os deuses, ele honra você. Você vai deixar que ele nunca volte para casa? Olha como está a situação dele. E aí Zeus diz, não, eu não esqueci de Odisseu. É porque o treme-terra, Poseidon, está lá impedindo a passagem dele. Então Zeus permite que se inicie o retorno e Atena vai agir diretamente em Ítaca. Enquanto isso, Hermes será enviado à ilha de Calipso, onde Odisseu está preso. Bom, Atena, quando desce a Ítaca, ela desce disfarçada, como é muito comum acontecer com os deuses, ela desce disfarçada de Mentes, que é um antigo amigo da casa que vai falar com Telêmaco. Essa primeira parte é essencial porque Telêmaco ele precisa crescer, cara. Ele precisa se tornar um homem. Ele precisa deixar de ser apenas o filho do homem desaparecido e tornar-se uma força agente da ordem dentro da sua casa. Então Atena incita Telêmaco a convocar uma assembleia, enfrentar publicamente os pretendentes e viajar em busca de notícias do pai. Então ela diz, vá primeiramente a Pilo falar com o Nestor e depois vá a Esparta falar com Menelau, ambos guerreiros da Guerra de Troia. Então no dia seguinte, Telêmaco convoca a assembleia e aí ele denuncia, é como se ele fosse tomado pelo dom da eloquência. E ele é bastante duro com os pretendentes diante dos homens de Ítaca. Ele diz que a casa está sendo devorada, que a mãe dele está sendo forçada, que a herança dele está sendo destruída. Só que os pretendentes, eles não se arrependem, eles não sentem nem vergonha do que eles estão fazendo. E tem um especialmente detestável que é o Antino, né? Pense numa criaturinha assim, ele é a pessoa que vive pelo agora, assim, tipo, não tem consequência, não tem responsabilidade, ele é o grande bigode do negócio. Então Antino, em vez de assumir a sua própria responsabilidade, ele joga a culpa em quem? Em Penélope. Ele diz que Penélope estava enganando todos eles com o truque da mortalha. Enfim, não preciso dizer que essa assembleia não resolveu nada. O povo ficou ali passivo porque não vê o seu rei, os pretendentes continuam insolentes, mas mesmo assim, o espírito de Telêmaco já não é o mesmo. Foi tocado por Atena. Atena acendeu esse fogo no coração dele. E aí ele toma a palavra e naquela noite, com a ajuda de Atena, ele embarca escondido. Primeiramente ele chega a Pilo, onde ele encontra Nestor, né, oferecendo sacrifícios a Poseidon. E Nestor recebe Telêmaco com bastante hospitalidade e conta o que ele sabe sobre o retorno dos gregos depois da Guerra de Troia. A volta dos heróis foi cheia de confusão, cheia de desordem, né? Teve uns que partiram de um jeito, outros partiram de outro. Houve briga entre os chefes. E aí a gente fica sabendo que Agamemnon voltou para casa e foi assassinado por Egisto, amante da sua esposa Clitemnestra. Orestes, o filho de Agamenon, vinga o pai. E esse exemplo está sendo repetido por toda a Grécia, chega nos ouvidos de Telêmaco como um modelo. O filho não pode assistir passivamente à destruição da casa do seu pai. Tá pegando o motivo? Então Telêmaco precisa se tornar digno de Odisseu. Depois desse encontro, Nestor envia Telêmaco a Esparta. Diz, vai entrevistar Menelau. E Telêmaco vai acompanhado do filho de Nestor, Pisístrato. Lá em Esparta, Telêmaco encontra Menelau e Helena. E aqui, pessoal, ali no filme Troia, a Helena ela é apaixonada pelo Paris e tal. E, meu Deus... No livro, na Ilíada, quando ela aparece, ela se chama de cadela. Pelo povo estar sofrendo por causa dessa palhaçada que está acontecendo. E quando ele encontra Menelau com Helena, ela está ali apaixonadíssima por ele, né? Meu marido, né? Amando Menelau. Então, assim, realmente é algo a se pensar. Então, Menelau voltou a Troia, mas ele ficou
alguns anos errando pelo mar. Então ele ficou preso no Egito, depois ele teve a ajuda de Idoteia, filha de Proteu, que ele é um deus menor do mar, ele é uma figura que, acima de tudo, ela muda de forma e ela consegue escapar, né? Então ele vira um pouco de água, ele vira um animal, vira um negócio assim. Menelau briga com Proteu e submete Proteu num truque muito interessante no qual ele e os seus soldados se vestem com peles de foca e Proteu lhe revela então o destino de vários gregos. Então ele conta uma notícia que causa muita dor a Menelau, que é a morte de Agamenon. Ele conta também sobre Ájax Oileu, que morreu por conta da soberba. Poseidon, com uma raiva danada, o mar estava danado, e aí ele consegue escapar e ele se vangloria. No que ele se vangloria, ele morre. A gente vai ver diversas vezes o tema do orgulho, o tema da vanglória sendo especialmente punido pelos deuses, sendo o erro trágico de muitos. Nem mesmo Odisseu vai escapar disso. Mas Menelau conta a Telêmaco que Odisseu está vivo. Ele está numa ilha, está retido pela ninfa Calipso, que o quer como marido, mas ele chora de saudade da pátria. Então pense que Odisseu, ele está com uma deusa imortal, linda, mas ele chora de saudade de casa. Isso é um homem elevado, qualquer outro. Eu vou ficar aqui, tá tudo muito bom, de repente vira até imortal também, né? Então essa é a notícia que Telêmaco precisa. Enquanto ele está em Esparta, os pretendentes descobrem que ele partiu e decidem matá-lo quando ele volta. Eles saem para uma emboscada. A mãe dele descobre a emboscada e se desespera. Só que ela é consolada por Atena. Atena chega disfarçada em sonho e consola Penélope, dizendo: Telêmaco está protegido. A Atena protege Telêmaco e ele, quando volta a Ítaca, ele fica escondido com o porqueiro. Personagem muito interessante. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.